boa tarde a vocês que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um programa Mães Atípicas. Derek, solta aquela palma, porque é mais um programa que nós estamos começando. E eu quero aqui também agradecer pela participação da nossa mãe atípica, Paula. Obrigada. Da nossa psicopedagoga, Marina. Obrigada, gente. E da nossa neuropsicopedagoga, Tati. E a gente vai estar dando uma roda de conversa aqui bem especial, tá? E eu quero que vocês estejam ligadinhos, porque durante o programa a gente vai estar fazendo leituras de comentários e tudo mais. Olha, eu quero, antes de começar, mandar um abraço, porque assim, durante a semana, várias pessoas mandaram mensagens no WhatsApp, mensagens no Instagram, no Facebook, falando, né, do quanto tá sendo importante, interessante o programa, do quanto que tá sendo, assim, tão bom e relevante da parte social o programa. E eu quero estar agradecendo a todos vocês que mandaram essa mensagem. Um abraço pro Robson, estúdio, que mandou um abraço, pediu pra mandar um abraço durante o programa. Tô te mandando um abraço. Também um abraço forte à 14x14 oficina do meu pai, gente. Meu pai. Beijo, pai é patrocínio também, gente. Um beijo pro meu pai. Patrocínio, com certeza. Um beijo pra você. Isso aí, um grande beijo. Também eu quero convidar você que quer estar divulgando seu produto, a sua marca. Tem um espaço aqui com a gente. Sinta-se à vontade, esteja procurando. Pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente está respondendo, tá bom? Vai ser muito bom ter sua marca vinculada a nós, mães atípicos e profissionais da área. Porque, assim, nós somos especiais, né, gente? Nós somos especiais. E você tem essa oportunidade. Agora, além dos abraços, eu queria estar, assim, apresentando de uma forma mais especial agora, cada uma delas que se dispôs em estar aqui com a gente, tirando essa tarde gostosa aqui, né, gente? Olha, eu vou começar pela Marina. A Marina, ela é paulista, né, Marina? Sou paulista. Mas a Marina também morou aqui em Campos. 10 anos. 10 anos. Então, era uma paulista que tem O coração é campista. O coração é campista. Obrigada, tia Elisa. Ah, gente, ó, já estão mandando beijos e abraços. Muito obrigada quem tá participando, quem tá entrando. Um grande abraço pra todo mundo. Também queria mandar um abraço pra Clínica Sem Limite, né, Paula? Abraço. Tá online, ela entrou. Isso aí. Um abraço pra todos os profissionais que trabalham com os nossos filhos. Gente, pra quem não sabe, a Paula também faz terapia com o Antônio junto com as minhas filhas, na mesma clínica, Clínica Sem Limites. E eu quero também estar falando aqui com muito carinho da Tati. A Tati, ela não é só neuropsicopedagoga. Eu vou pedir até pra ela se apresentar, porque é muito título, entendeu? E a Tati, ela é arteterapeuta, brinquedista, terapêutica, ludoterapia. Isso aí, vambora. Tudo que é de diferente, tudo que é de muito avançado na área de brincar. Porque brincadeira pra ela, gente, é coisa séria. Brincadeira é onde a criança tá aprendendo e ela trabalha muito com isso. É especialista nisso. A Paula tem o Antônio, de quantos anos? 4 aninhos. E o Antônio tá aí, né, fazendo terapia. Tem um diagnóstico desde quantos anos, Paulo? Eu recebi o diagnóstico com 2 anos completos. 2 anos completos. Então, tem 2 anos de caminhada, né? De terapia. E nós estamos aqui, muita luta. Estamos aqui para conversar sobre educação inclusiva. Até botei o título, Direito versus Realidade. Já é um título intrigante, né? Com certeza, né? Já faz pensar. Já faz pensar. E para começar o nosso bate-papo, eu pensei já lançar uma pergunta para quem tá aí online, já ir respondendo. E essa pergunta eu vou repetir ao longo do programa. É só para intrigar, só para gerar aquela vontade de quero continuar para saber quais são as respostas. A primeira pergunta é: como que a gente pode, ainda no século de hoje, vivenciar escolas que não oferecem mediação escolar, auxiliar terapêutica e para os nossos filhos, né? Como que a gente pode viver numa sociedade em pleno século XXI com tanto avanço, de tanta informação que a gente tem, a começar aqui pelo programa, informação no YouTube, informação em várias áreas, e a gente ainda tem escolas que estão enrolando. Às vezes não é que não deu, vai dar a mediadora, mas demora metade do ano para dar a mediadora. Aí eu não sei se funciona com metade do ano, né? E a gente vai estar conversando sobre isso, a gente vai estar
falando sobre essas questões. E aí eu queria que vocês estivessem falando, né? Antônio é o amor da nossa vida. Veio encher nossa vida de alegria e nos ensinar muito. Aê, gente! Tia babona. Ó, Comenta aí, pessoal. Mari é maravilhosa, profissional incrível. Obrigada. Gente, eu vou começar a pergunta com a nossa neuropsicopedagoga. Pedir pra ela falar, né? Por que ela entrou nessa área tão assim, brinquedoteca, ludoterapia? O que isso pode interferir e ajudar, né, no aprendizado, no desenvolvimento escolar das crianças neuroatípicas? Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Tatiane Alves, mas pode me chamar de Tati. E para alguns aí, né, tia Elisa? Varinha mágica. Então, pessoal, a questão do brincar é muito importante, né? É ali que a criança vai adquirir todo o seu conhecimento. Então, hoje, a brincadeira sempre foi, né? A brincadeira não é só uma brincadeira. Tem toda uma questão por trás que nós trabalhamos. E dentro da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, nós trabalhamos as diversas áreas do cérebro e também a questão da evolução da criança. Dentro da arte-terapia, a gente tem essa questão de levar a arte, né, num contexto que a criança não vai precisar tanto verbalizar, mas brincando a gente consegue fazer a leitura de algumas pendências, de algumas dificuldades, de alguns transtornos ou, naquele momento, algum probleminha emocional que a criança tenha. E a arte-terapia hoje veio, assim, está com força, né? Porque não tem a necessidade da verbalização. É através das construções artísticas que a gente vai fazer a leitura através das brincadeiras. Não é só aquela coisa engessada de sentar e falar para o terapeuta, que muitas das vezes o nosso paciente, o nosso cliente não consegue verbalizar, né, meninas? Então, ali, eles vão se expressar, seja com a massinha, seja com a argila, através do desenho. E hoje, por lei, sabe, nós somos aceitos nos tribunais. Os nossos pareceres como arte-terapeutas aceitos nos tribunais. Então, o juiz recebe e o que a gente deu ali de parecer conta, muitas das vezes, ali no processo. Então, é muito importante que o pessoal aí do jurídico, o pessoal da área do direito se atentem a isso, o pessoal da segurança, né? Que nós estamos preparados para isso, para muitas das vezes receber aquela criança ou aquela mulher que passou por alguma situação de vulnerabilidade, não consegue verbalizar depois de um estresse pós-traumático. Sim. Através dessas construções artísticas, a gente vai conseguir acessar o subconsciente. Olha que interessante, né? É um negócio bem profundo, né? Que é ali no subconsciente que vai colocar toda a pendência, a problemática naquela arte, e a gente vai fazer a leitura. Então, vamos nos atentar à arte-terapia, que é uma coisa muito legal. Tá, então, cada vez mais, nossas crianças estão tendo oportunidade de se desenvolver em várias áreas, né? Sim, eu queria só salientar uma coisa aqui, que o que a Tati disse é muito importante, porque, inclusive, para ver e a gente ter essa atenção, principalmente das crianças, tendo ela no ambiente de escolar. Agora, falando em crianças atípicas, né? A gente tem que estar atento. Eu falo da funcionalidade. O ambiente está sendo funcional para a criança. Quando a gente fala de funcionalidade, não é nessa coisa de ser proativo, não. O que a criança pode, o que ela está sentindo desse lugar? Eu costumo dar sempre o exemplo, né? A criança, ela não fala, não verbal. Aí a mãe fica atenta, porque ela tem até um período de tempo que ela pode falar, ela pode desenvolver a fala. Mas se ela está no lugar, já ultrapassou esse período de tempo, ela está no lugar de crianças que já falam e só ela não, ela está em sofrimento. Sim. E começa a gerar uma crise de ansiedade nessa criança. E com o trabalho, com esse nosso trabalho, a gente identifica esses problemas também, né? E já
já vem com as intervenções para a criança estar ali e se desenvolver melhor. Então, até onde a gente pode ir? A criança não fala como que a gente descobre, mas ela está num sofrimento que, para aquela criança, ela está no meio de umas crianças que falam e ela é não verbal. Por exemplo, no ambiente de escola, eu costumo dizer muito isso também. A criança precisa se comunicar. Eu não gosto de banana. Vê que não é uma coisa muito assim à frente. Ela precisa se comunicar. Eu preciso ir ao banheiro. E se a gente não entende essa questão da criança tá se comunicando, então o brincar a gente utiliza muito, que ela se expressa, a tinta, a pintura, o guache, todas as coisas a gente e foi muito importante também essa coisa de século XXI, a gente precisa pensar fora da caixa. Sim. Principalmente Sim, quando a gente fala em educação neuroatípica. A gente precisa atípica, inclusiva, como quer que seja. A gente precisa pensar fora da caixa. A gente não pode ter como pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, professora, você, professor que tá me ouvindo, tem essa visão diferente, que ela é uma criança que ela vai exigir mais de você. Porque a gente, quando a gente escolhe ser professor, quando a gente já sabe que criança ela é criança. Não vamos assim falar Típico só. ou não. Não vamos falar só da típica. Ela é criança, então ela é barulhenta, ela é curiosa, ela vai querer saber as coisas, todas as coisas que ela precisa. E aí, você já sabe onde você está entrando. Então agora, você tem que criar formas. E como que você faz? É pensando fora da caixa. Sim. Você precisa ter uma coisa que ela vai te entender. Então, às vezes é não verbal, ela não fala, ela não escreve. Às vezes, as nossas intervenções, por exemplo, uma criança senta em W. Sim. A gente sabe que o sentar em W prejudica o quadril. Então, você vê, não é coisa de escrita, não é o oral, mas a gente está intervindo um comportamento disruptivo. Então, não é... Às vezes, a gente fica muito focado em escrita. Não é só escrita. A gente desenvolve a criança Na como socialização todo. da criança, né, gente? Que é muito importante, é pra todo. vida. Sim, sim. Oi, Esté, tudo bem? Beijo! Boa tarde, Janilda. Muito obrigada por todos que estão entrando, por todos que estão falando. É um prazer estar com vocês aqui. A Ana da terapia também tá ali. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo apoio. E assim, como a Marina falou, né? A gente culmina numa criança que vai desenvolver habilidades educacionais, mas a ponta é ela escrever, é ela desenhar, é ela tá lá. Mas toda uma construção do desenvolvimento, do próprio conhecimento dela e ajustar as questões físicas dela, sensações dela, é preciso ter feito antes, né? E aí vem a questionamento, né? Como a Marina falou, pleno século XXI, a gente tem que pensar fora da caixa, mas infelizmente tem escola que tá fazendo nem o básico, né? Nem o básico, nem o dentro da caixa. Nem o dentro da caixa. E aí eu queria passar também um pouco pra Paula essa experiência dela aí, como que tem sido feito essa inclusão do Antônio na escola, como tem sido essa experiência. Fala um pouco pra gente. Bom, a inclusão do meu filho foi bem difícil, baseado na ameaça e brigas e por aí vai. Me foi negado o acesso à assistente terapêutica cedida pela clínica, coisa que não teria custo nenhum para a escola, e me foi negado. A mediação eles protelaram até o meio do ano. Até concordo que a contratação é difícil, mas não é impossível. Então, além de contratar a mediadora, você tem que procurar uma mediadora que seja capacitada. Então, aí já são outros degraus que você sobe. E você ter que contar apenas com a professora e a auxiliar de turma é um pouquinho delicado, porque como a Marina disse, o professor precisa ter o interesse de conhecer o aluno, atípico ou típico. Cada um tem a sua característica. Eu tive um péssimo ano de 2023 com meu filho na escola, porque a professora simplesmente ignorava. Ela não sabia sequer o laudo, o que constava no laudo do meu filho.
quando eu indaguei, ela falou autista. Não, meu filho é TDAH também. Então, quando tinha um movimento de dança, né? De apresentação, né? E tal. Ela exigia que o meu filho ficasse sentado, tocando música. Como que uma criança hiperativa vai ouvir a música que ele gosta e não vai pular? Isso não existe. Revoltante, né? Não dá. Eu presenciei assim, vídeo, né? Não eu presente. A apresentação toda... Tudo lúdico. O meu filho quis subir no palco. Ele foi tirado. Ele não estava atrapalhando ninguém. Ele foi tirado do palco e eu não lembro se foi a professora ou a diretora pediu para que a assistente terapêutica segurasse ele, para que ele não... Isso aí é uma questão, gente. É a formação. Então, os professores, os empresários, donos de escola, por favor, se atentem a isso. Que a formação é necessária, porque nós estamos tendo essa grande dificuldade no mercado. Sim. De profissionais capacitados para isso. Capacitados, entendeu? Interessados e amorosos. Conhecer. E amorosos, né? Porque você colocar o autista tudo num balaio só, não existe. É um espectro. Então, cada um tem a sua particularidade. E por isso... Na sala do meu filho, Desculpa. Na sala do meu filho, tem o meu filho com o diagnóstico e tem mais um. Só que o coleguinha dele só tem seletividade alimentar. Então, se você colocar os dois no mesmo balaio, não dá. Meu filho, ele solta mínimas palavras, forma mínimas frases, ele sabe... rígido, tão completamente diferente do outro garotinho. Então, se a professora ou a mediadora do meu filho, graças a Deus, é maravilhosa. Mas eu tive no ano passado uma péssima experiência com a professora. Eu não sei se ela não gostava de criança ou se não gostava de trabalhar, mas ela excluía o meu filho em tudo. Em tudo. Ela tratava o meu filho com casca e tudo, a ponto de eu ser obrigada a solicitar uma reunião com a cúpula toda da escola e levei a minha advogada. E o que você diz para as mães que estão passando por isso aí? Procure o conhecimento, procure as leis, procure os seus direitos. Não deixa, porque eles vão engolir a gente. Isso daí assim que eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu tive o contato com um advogado da minha cidade, que também é pai de duas crianças atípicas. E ele falou pra mim, olha, Paula, procura saber, procura se informar, porque eles vêm com tudo em cima da gente. E se você não tiver o conhecimento, se você não buscar saber, eles vão te engolir. Eu já tive problema na escola, eu já tive problema com o plano de saúde, é o que eu mais tenho. Então é assim, quando a gente tá levantando de uma onda que deu um capote na gente, derruba a gente. Aí você levanta pra pegar um pouquinho de ar, vem e puf, e derruba de novo. E vem outra e derruba e a gente vai só capotando. Por isso que a informação, a gente precisa levar a informação para todo mundo. É escola, é professor. Eu acho que mais que cuidar da criança, as famílias atípicas, isso é muito importante buscar. Tem leis que amparam. Esse relato da Paula não é uma realidade muito distante. Nós que estamos na educação, que nós estamos na escola, isso a gente vê bastante, né? As coisas acontecem e a gente fica, mas como assim isso acontece? Só fazer um parênteses aqui, Marina, que quando a gente faz a matrícula da criança, a gente é obrigado a anexar o laudo no ato da matrícula, porque senão como é que chama? Negligência, uns negócios assim. Sim. Se você é obrigado a anexar, então eles são obrigados a saber. Não tá omitindo. Não estou omitindo. Já são então, a obrigação é que iniciou o ano letivo, a mediação tem que estar ativa. Exatamente. Não só a mediação, aí a gente entra nas leis, né? Isso, a gente tem a LBI,
A gente tem a lei Berenice Piana, a gente tem a lei do Romeu Mion agora, que é a identificação, a carteirinha, né? Que cada município que é muito tem as suas necessária. coisas. E a gente precisa... O que eu acho engraçado? Quando a gente fala de ambiente inclusivo, principalmente quando tá chegando abril, quando tá chegando junho, é uma maravilha. Todo mundo veste a camisa. Todo mundo é amigo do autista, o político é amigo do autista, a escola é completamente inclusiva. Acho lindo. Bota os aluninhos com o simbolinho, o lacinho azul. É tudo muito bonito. Quando vai fazer a matrícula, eles exigem o laudo, porque senão é omissão. Isso consta no contrato. Consta. Então, assim, eles não podem negar matrícula, tá? Isso tá na lei de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Tanto a matrícula como o mediador, ou qualquer outro nome que tenha no município. E a lei foi reformulada, né? Que é a lei 13.146. 1346. E tem a 14.811 também de 2024. Então, a gente tem que ficar atento, gente. Tem o ECA aí, que também é uma ferramenta, né? Que a gente pode recorrer. Então, não tem por que não falar. Tem que se expressar, as mães, os cuidadores, o responsável, botar a boca mesmo no mundo, porque essa criança precisa de você. Só pra vocês terem noção que não é só a escola que o meu filho frequenta hoje. Como eu tive essa experiência super negativa no ano passado, eu sugeri ao meu marido que a gente trocasse de escola. Então, procuramos uma escola que dizia ser completamente lúdica e inclusiva e marquei a reunião para conversar e conhecer a escola. A psicóloga me recebeu para fazer a reunião e eu indaguei. Eu falei, olha, o meu filho, ele é acompanhado por uma assistente terapêutica, porque ele não tem problema de aprendizado. O problema dele é comportamental. A porta fechou assim, como um passe de mágica. Tuf. Olha, o seu filho eu aceito, agora a assistente terapêutica não. Aí você vai com a lei. Olha, você sabe que por lei o laudo médico é soberano e se ele solicita, você é obrigado a aceitar. Eu vou em todas as esferas, denuncio vocês e vou inserir. Mas aí já é uma outra luta, né? Exatamente. Aí eu vou querer colocar o meu filho num lugar desse. Que não tá aceitando. Aí eu percebi que eu trocando a escola, eu só vou trocar o nome do problema. O problema vai ser o mesmo. As pessoas ignoram. A ignorância é do não procurar o conhecimento. O preconceito. É o preconceito. O preconceito. Você não procurar saber. Já ouvi também de mães. Eu discordo de tal ponto porque vai atrapalhar o aprendizado do meu filho. Não, minha querida, o meu filho sabe mais do que o seu. Isso. O meu filho não tem problema. É a questão da formação do filho dela. O meu filho não tem déficit intelectual. Mas precisa aprender a conviver com as diferenças. Então, é uma coisa que vai além, vem de casa. Então, a gente ouve cada espetáculo. Vamos desconstruir isso, gente. A gente está aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso. Então, a responsabilidade nossa é muito grande de desconstruir essa cultura. Eu ponho a boca mesmo. As meninas lá da clínica, quando eu chego contando que teve reunião, aí quando tem reunião de início de ano, aí eles perguntam e falam assim, mas alguém tem alguma pergunta? Eu olho, ninguém tem. Eu tenho. A mãe é típica, aquela que sempre tem perguntas, tem indagações. Porque Marina, eu quero que todo mundo saiba o que eu tô passando. Não quero que seja escondidinho numa reunião só nós duas, não. Quero que todo mundo saiba aqui que a escola não é inclusiva. Só diz. Isso aí. Marina, mediante a tudo isso que a gente está conversando, né? Você teve experiência de atuar tanto aqui em Campos quanto em São Paulo, né? Uma cidade do interior e uma cidade grande. Você viu diferença entre essas duas cidades? O problema é geral, é o Brasil todo? Não tem muita diferença. Assim, os problemas são os mesmos, né? E o que eu gosto muito? Quando eu pego uma criança a gente faz os testes e a gente dá o diagnóstico, o cuidado com a família é muito importante, porque às vezes a família não tem essas informações. E o que me deixa triste mesmo, é porque a mãe dos autistas, a mãe das crianças atípicas, elas têm que ser professora, elas têm que ser
pedagogas, elas têm que ser psicólogas, elas têm que ser advogada para entender de lei. É igual na semana passada, a gente falou que a mãe atípica se forma em várias profissões. É Várias, obrigada. Você é Mulher elas Maravilha. precisam, porque se não é elas que vai correr atrás do bem maior delas, quem que vai ser? Porque é muito difícil. Eu, por exemplo, o meu filho não é atípico. Eu não tenho essa disposição, assim, não nasceu de mim. Foi uma coisa que eu gostei, eu me especifiquei, é uma coisa que eu amo trabalhar, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a gente dá esse suporte, dá essas informações. Eu estou dentro das escolas. Não, mas peraí, na questão do mediador, o relato da Paula foi muito importante no que ela diz. Os autistas, nenhum é igual a nenhum. É dentro do espectro e cada criança é de um jeito. Não existe. Então, às vezes, a intervenção que eu faço de uma criança, eu vou fazer na outra, não dá certo. Que são Eu individuais, tenho que- Você tem que ter um olhar individualizado para aquela criança e você tem que fazer o plano de ensino individualizado para tratar ela no singular. E o PEI, gente? Isso Não daí se que eu ia fala no perguntar. PEI. Você Sobre sabe o que eu não PEI. recebi o do meu filho até hoje, né? eu tô esperando o PEI. Tá, Vamos lá, até hoje. meninas. O que é o PEI? E por que é tão importante esse PEI, gente? Então, é o plano de ensino individual, que cada criança tem que ter o seu. E esse plano de ensino individual não é formulado pela mediação, não. As pessoas acham que é a mediadora que tem que fazer, tá? Eu tô na linha de frente aqui e eu sei. Não é a mediadora. É um grupo, tem que ser unido ali, ó. O pedagogo... Ele não é um documento, desculpa, ele não é um documento que tem que ficar escondido. Não. É a equipe multidisciplinar que cuida da criança, é a família da criança. O professor... São todas as pessoas que estão envolvidas na realidade daquela criança. Então, não é um documento, e ele não é um documento que ele vai começar de um jeito e terminar de um jeito. Ele vai sofrendo alterações conforme a criança vai evoluindo ou não. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não é aquele documento só para mostrar para a mãe. Ó, tá aqui, tá feito. Mas ele precisa ter o início, ele precisa ter... A criança está evoluindo? A execução. Não, ela não está evoluindo. Por que não está evoluindo? Então, vamos fazer um plano B. Vem cá, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, a mãe, quem cuida da criança, quem tá com aquela criança todo dia. Todas as informações precisam estar ali. Então, não é um documento que é só para a escola. Não é só a escola que faz o PEI. A psicóloga faz o PEI, a fono faz o PEI, a mãe ajuda no documento. A professora na escola que tá ali o tempo todo com a criança, 4 horas. É muito importante. A mediadora entra com as informações, Isso porque aí. querendo ou não, e uma coisa que eu preciso falar, gente, porque as questões da Paula que ela relatou, a questão de mediadora é lei, cada um tem que ter a sua mediadora. Eu fiquei sabendo que era uma mediadora para 3 Para crianças. 3 crianças, eu também. E eu Sabe até por quê? questiono se isso é Não. funcional. Sabe, Meu filho só não compartilha, né, a mediadora, porque o menino não tem lá. Eu vou te dar um Não exemplo. apresentou. Depois eu Aldo. quero dar um recadinho para as professoras. Pode, gente. Vou te dar um depois falar. exemplo. Eu costumo dar esse exemplo sempre. Nós colocamos 3 pessoas de nacionalidade diferente em uma sala. O brasileiro, o alemão e o chinês. Vocês precisam conversar entre si. O americano vai falar a língua dele, o chinês vai falar a língua dele e é natural que quando um vai começando, o que vai acontecer? Tá desinteressante pra mim. Eu vou ficar no celular, eu vou ficar fazendo uma outra coisa, porque eu não tô entendendo. Aí vem o tradutor, chama um tradutor. Olha, ele tá perguntando isso pra você. Aí ele vai responder. Aí flui. Aí a conversa continua. Qual que é o papel do mediador? É essa tradução da criança. Então, ele precisa conhecer a criança. Quando a gente recebe, então vai lá. Tem professores lindos, maravilhosos, que eu amo tanto, minha profissão querida. Eu Você sou já professora sabe também. que você vai receber uma criança típica. Então, tem lá a ficha. Puxa a mãe pra perto. Todas as informações possíveis que você tem que recolher sobre a criança, você vai recolher. Já tá ali com você. Aí você vai juntar a equipe multidisciplinar dela e vai acompanhar aquela criança de perto. O que eu quero dizer com isso? Uma sala de escola particular com 15 alunos no máximo, com uma mediadora para 3, 4 crianças, cadê o tradutor? Não vai ter.
quando tá só a professora... Gente, é humanamente impossível. É humanamente impossível. Então, se a gente... É o olhar fora da caixa que a gente precisa ter. É o que eu tô falando. O professor, hoje em dia, ele precisa... Gente, as coisas evoluíram. A gente precisa estar em constante formação, leitura, conversando com pessoas, assistindo coisas que vão trazer benefícios pra gente. Porque senão a gente fica perdido. Eu quero dar um recado às professoras. Pode falar. Tá no coração, gente, tá no coração, sabe? Tem uma coisa que eu tenho que resolver. Então, professoras queridas, amadas, eu sou professora, né? Fiz o normal lá, o curso normal bonitinho, fiz a pedagogia, sou professora há alguns 20 e tantos anos como professora. Mas quando chega uma mediadora, não fica com medo, não. Ela tá ali para te auxiliar, para auxiliar aquele aluno. Então, eu já passei por isso em sala de aula, tá? Chegando como uma mediação e não quero mediadora na minha sala. Eu não quero mediadora na minha sala. Nós não somos espiões, não, gente. A gente não trabalha no FBI, ou não sei qual é o órgão daqui do Brasil. Não, nós não somos... Não, nós queremos fazer a mediação do aluno. Nós não somos espiões da Secretaria de Educação, nós não somos espiões da diretoria, nós estamos ali para fazer a mediação. Então, professoras, por favor, não temam mediação, tá? Não temam a mediadora. Peguem a mediadora como uma amiga que vai te auxiliar naquele trabalho. Vocês vão trabalhar juntas nesse processo de evolução dessa criança. E é uma delícia quando você tem um olhar diferente do seu. Porque, às vezes, o que falta em mim completa nela. É uma equipe, né? E o nosso foco principal tem que ser o desenvolvimento da criança só. Porque o que a gente vê realmente? Ninguém gosta do que é difícil. Todo mundo quer alcançar o sucesso com o que é fácil. Mas, Marina, uma coisa que me indaga, que me inquieta é o seguinte: se a escola não quer mostrar, algo tem. Porque se você faz um trabalho bem feito, Isso. Você quer ser tranquilo para todo mundo ver, até porque está sendo bem feito, você quer até compartilhar o conhecimento. Sim. Agora, se você tá lá na sala de aula com medo de uma auxiliar terapêutica, com medo de uma mediadora, peraí, vamos rever os conceitos. O que é que você está fazendo que não pode ser visto e comentado? Então, aí a gente começa a ficar... Preocupa ainda, vou além. E a escola que não aceita auxiliar terapêutica, por N motivos. Então, o que a escola tem para esconder? É uma professora arcaica? É um ensino que eles dizem que é X, mas eles vão apresentar... Inclusive não é. Será que a escola vai ficar com medo de contar para a mãe? Vai contar o quê? Vai inventar? A auxiliar terapêutica não tá ali para inventar, vai contar conto da carochinha. Ela tá ali para fazer a assistência comportamental daquela criança. A mediadora tá ali para ajudar nessa questão pedagógica. Uma psicologia, outra pedagogia. Não tem como entrar em conflito. Não tem. São coisas que interligam, sabe? Não é uma coisa... E por que o PEI, voltando no PEI, né? Ele tem que funcionar. Porque todos têm que falar a mesma língua. Se eu sou a professora da turma das crianças que precisam, aí a psicóloga tá trabalhando uma coisa, a TO tá trabalhando uma coisa. A criança, o que eu sigo? Né? Vai ficar perdida, confuso, gente. Fica confuso. Imagina a cabecinha. Isso não tô falando só de crianças atípicas, não. Nós estamos falando de crianças. Crianças, elas são assim, elas precisam de uma regra, elas precisam de rotina, elas precisam saber aqui o que tem que ser feito, porque elas estão aprendendo, elas estão... Outra coisa que eu vejo muito, a falta de verbalização para as crianças. Porque simplesmente jogam as coisas e não verbaliza. A criança precisa de verbalização. Precisa de regras. Gente, criança precisa de regras. Precisa falar o que tem que ser feito. A infância, a pré-escola, tem gente que fala que não, mas a pré-escola é um momento muito importante para as crianças. Pensa só, a criança é o primeiro contato que ela vai entrar no grupo coletivo, ela vai estar saindo dos pais e ela vai estar entrando, então é difícil pra ela, sabe? Ainda mais uma criança que não fala, ela tem ali o pai e a mãe, que ela entende os comandos, pai e mãe entende. Sim. Você sabe o que o seu filho quer toda hora. Meu filho fala enrolado, mas eu entendo. Entende. Mas então, agora, quando me pergunta, eu falo, eu entendo. Entendeu? Então, o filho, quando tá, o seu Antônio, né? Isso. Quando o Antônio tá perto da Paula, ele tá se sentindo seguro, porque ele sabe que ele pode ser ele. A Paula vai entender. Mas e quando ele tá na escola?
A professora não entende, o mediador não se esforça. Isso. Aí o que faz? Deixa o Antônio num cantinho e segue o baile. Não. Ou então liga pra mãe, E vai olha, buscar. vem Vem buscar mais buscar. Mas aí... Isso e eu o já que- passei muito. Então, mas aí alguém está preocupado com o Antônio? Não. Alguém está preocupado com o desenvolvimento cognitivo dele, com as Não, funções tá preocupado só se a minha mensalidade tá paga. com as funções executivas? Então, a importância da informação. A Paula é uma mãe que ela é informada. Então, ela já falou aqui, os direitos eu sei e é isso. Isso aí, gente. Se a gente não se posiciona, a gente precisa, eu costumo dizer, a gente precisa escolher com quais lutas a gente vai lutar. E a gente precisa lutar. E eu fico muito triste quando eu vejo relatos assim, porque é só a mãe. Não. A professora a responsabilidade é ela, naquelas 4, 5 horinhas que tá lá, ela que é responsável pelo Antônio, não é a Paula mais. E a Paula tem que confiar no trabalho que é feito. Mas esse trabalho tá sendo feito? Como que a gente vê? Os resultados. Como que a gente sabe quando o trabalho das crianças atípicas tem resultado? Pelos resultados. Então, o Antônio entrou de um jeito na escola e saiu de outro. Então, o trabalho tá sendo feito. Tá sendo feito. Mas quando ele não evolui, né, continua na mesma, alguma coisa tá errado. A gente tem que mudar. Tem sempre que tem o plano A, o plano B. A gente precisa conhecer o Antônio, o que o Antônio gosta, como que ele aprende. Tem autista, por exemplo, que não é papel e caneta. Se eu vou dar, ele vai, pinicar longe de mim. Aí eu que entra o lúdico, coloco né, uma- gente? E O criança lúdico entra aprende nessa muito história. brincando. E Brincar. para as crianças atípicas, isso é essencial. Fundamental. Essencial. Eu já alfabetizei uma autista, assim, na Eu brincadeira. também. Na brincadeira a gente Que a consegue... gente pensa que é brincadeira, mas pra eles brincadeira, o brincar tem que ser levado muito a sério para E é nós em adultos. tudo, gente. É na vida social que vai evoluir, né? As brincadeiras vão construir jogos para poder aprender a dividir, a partilhar, a perder e a ganhar. Então, tudo isso, até quando perde, tá aprendendo. Então, é esse olhar atento da família, como a colega falou. A família é responsável, a professora é responsável, toda a equipe multidisciplinar é responsável. Agora, vamos colocar aqui. Professora, tem as agonias também. Tem as agonias. Mas eu quero desenvolver e não consigo porque a equipe pedagógica não me ajuda. Gente, chega para perto da equipe pedagógica, fala com a equipe, vai para a direção. E uma hora, isso vai acontecer. O que não dá para ficar calado. Agora eu posso compartilhar com vocês sobre a realidade do PEI? Eu ia fazer uma pergunta, acho que pode ser que complemente. O PEI também visa a questão da adaptação do material escolar, Isso, que é lei. que é lei. Mas está funcionando? Houve adaptação Não. desse material? Não houve nem o PEI. É uma dificuldade enorme. No início do ano, eu fui até a pedagoga e solicitei o plano individual do meu filho. Ela falou que estava aguardando a equipe multidisciplinar da clínica. Aí eu falei, olha, mas o PEI é da escola, não é da clínica onde ele faz terapia. Obviamente, eles vão te auxiliar. Você pode entrar em contato, mas se você aguardar eles entrarem em contato, é um pouquinho complicado, né? Não vou citar o nome. Até que ela foi afastada, não sei se saiu por vontade, não sei o que foi. Aí eu voltei para cobrar novamente o PEI do meu filho. E a nova pedagoga falou que o meu filho não precisava, porque ele estava evoluindo muito bem. Falei, não, ele precisa sim. Porque se a turminha está aprendendo as cores e tudo mais, o meu filho já sabe. Então, se você der uma atividade para ele fazer, ele vai ser o primeiro a acabar. Ou então, essa atividade não vai ser interessante para ele, porque ele já sabe. Sim. Então, não é só no déficit que você tem que trabalhar. E o PEI, inclusive, identifica. Então, certeza. quem teve que trabalhar isso foi a É um AT. instrumento muito A AT importante, gente. Exijam que PEI. percebeu que ele ficava ocioso e aí ele fazia pirraça, queria morder, dava cabeçada, atrapalhava os outros. Não é interessante mais pra ele. a assistente Ele precisa de terapêutica- estímulo. Ele precisa de estímulo. E criança, eu fico muito brava quando eu escuto isso. Por quê? Porque às vezes... E tem uma guerra, não sei se você compartilha isso, professor, escola, com pais. Um joga, mas é muito tempo pra criança estar na escola, que ela já faz terapia, ela já vai pra fono, ela já vai pra psicóloga e ela Eu tem que sou bem ficar. clara. O laudo médico falou, tá falado. Mas, não tem o gente, que
Mas, gente, pra Comigo, criança... o negócio é no laudo médico. Então, pra criança atípica, a gente tem É na lei. A gente tem que entender que é importante que ela faça. Quanto mais ela Sim. estiver recebendo estímulo, Estímulo, pode ver. sim. Porque na volta das férias, agora a gente vai retornar nas férias. As crianças vão, porque ficou sem ir na escola todos os dias. Então ela tá sem Tem que receber ter uma estímulo. readaptação, né? Precisa. Todas as crianças, Todas na as crianças, de verdade. modo geral, readaptação. Mas assim, a criança, ela precisa estar na terapia. Ela não vai ficar cansada. É claro que ela vai ter um momento de Cansada descansar. de quê, Mas gente? assim, ela precisa Brincar. ser estimulada. Porque às vezes eu escuto, é muito tempo para uma criança Não com é. autismo, E é um tempo com TDAH, precioso. com síndrome de Down, qualquer que seja o transtorno ou a síndrome, estar na escola. Ela precisa estar ali. Ela precisa estar recebendo os estímulos para que ela responda e evolua nas questões dela. Isso é muito importante. No ano passado, né, gente? Ele é importante porque A ele questão da identifica todos esses socialização. problemas. No ano passado e não eu é um documento solicitei. difícil de fazer, gente. Eu perguntei ao médico, como eu tive problema na escola, eu perguntei ao médico, falei, doutor, eu posso retirar o meu filho da escola e deixar só na terapia? Não, ele precisa dos 3 pilares, medicação, terapia e escola. Complemento. Então eu não pude tirar e parti pra cima, E fui pra muitas guerra. vezes acontece isso. O que acontece? As mães, de tanto cansado, tiram o filho da escola, acreditando que o filho não é capaz de estar ali. Ah, o E capacitismo, não é né? capaz de acompanhar. Ele é capaz, sim. ele Basta acompanha. um olhar para ele. Se a gente conhecer o seu aluno, é muitas vezes o quanto você está disposto. Gente, O quanto e vocês- o do meu menino é tão fácil, ele adora cavalo. Gente, tudo que você envolveu o cavalo. Tem um hiperfoco, pega esse Menina, hiperfoco ele e vai- usa. É De repente, lembra de uma professora, acho que no Norte ou Nordeste, que fez a máquina de lavar para criança? Que coisa linda! A Que criança maravilha! O hiperfoco era desenvolveu, a massa, criança ela alfabetizou. Vocês entendem Na quando máquina eu de digo lavar. esse olhar? Mas aí vai, você profissional que está Tem o ouvindo, interesse. ou vai escutar isso depois. A gente, como profissional, pode... Até onde você está disposto. Até onde você quer. Sim. Porque como eu comecei a falar, todo mundo só quer o sucesso. Mas É. a gente não quer o que é difícil, entre aspas. O que é trabalhoso. Isso eu não falo de atípicos, tá? Eu falo da vida. Da vida. E A gente não quer... A gente, às vezes, foca só no resultado. Mas tem muita dor no processo. Muita. Tem muita. A Paula tá aqui como mãe atípica, a Jéssica, a gente como profissional. Existe muita dor nesse processo e a gente só quer focar no resultado. A gente só quer focar no sucesso. Às vezes a sua criança tá ali o ano inteiro, ela não vai sair lendo e escrevendo, mas ela tá melhor, ela tá se comunicando melhor. É um contato visual que você vai. O convívio Gente, e com a ninguém criança tá vê melhor. Isso, porque pensa que tá na escola, é só ler e escrever. Não, Não, é. tudo. não é socialização, Todas é as todas as questões. É o Todas as compartilhar. funções, e a gente faz parte disso, sabe? E é tão gostoso, é tão maravilhoso. E é isso que me move todo dia, a minha paixão. Quando chega alguém e fala obrigada, porque Gente, você faz é parte. Olha lindo. como ela era e olha como... Gente, não existe coisa melhor que isso. Não existe. E Tudo que a gente você, passou profissional, para chegar a ter esse ponto como profissional faz parte disso. é o nosso prêmio. Porque quando eu comecei a trabalhar Eu com sabia autismo, Paulo, imagina, 15 anos atrás era síndrome de Asperger Verdade, ainda. uma dor, gente. Não tinha nem Sim, o síndrome de diagnóstico Asperger. Marina, autismo. desculpa te interromper. Você é formada em quê mesmo? Pedagogia, psicologia. Na sua Psicopedagogia. formação, quantos períodos você ouviu falar do TEA? Na época, nunca, porque não Até tinha. hoje continua assim. O curso de Entendeu? pedagogia, autismo Então, é matéria optativa. Se você não temos for que em nos busca, você não vai saber. especialização. E outra, professores, mais uma vez, voltado para professores lindos. Se você não teve nenhum autista, algum aluno inclusivo, você vai ter. Vai ter. Então, não, isso não é comigo. Até porque a estatística mostra que 34, né? Pra um. Exatamente. vai E ter se você autismo. parar pra ler, você vai saber que em outros países o perceber do diagnóstico parte do professor. Da escola, nos Estados Unidos É o assim. professor, É o professor que Exato. chama, E pronto. que vê. A gente tá o dia a dia. E a gente, como já sabe. Aqui no das Brasil, não. os marcos do desenvolvimento, que a gente chama, a gente tá ali todo dia, a gente sabe.
né? A gente tá vendo. Sim. Então a gente precisa Uma disso. coisa que você falou no início é muito importante. Uma pessoa, não vou dizer nem uma professora, porque existem professores. Para trabalhar com criança, ela não vai trabalhar achando que é tudo só santinho. Criança é bagunceira, é barulhenta, é pirracenta. Em algum momento você vai ter que trocar uma fralda, em algum momento você vai receber um vômito, em algum momento você vai receber um apertão, Gente, mas em momentos também você vai receber um abraço. Mas pra isso sincero de uma criança. E isso é a melhor parte, gente. Vamos combinar, você trabalha, você é professora pro resto da vida. Ela vai crescer. Eu tenho alunos que eu comecei aqui em Campos, já estão com 18, 19 anos, e eles me mandam foto, eu falo, gente, aonde que eu tava? Era um pitoquinho, agora tá autônomo, tá lindo, tá maravilhoso. Gente, a gente tem que ter essa consciência, nós marcamos vidas, nós trabalhamos com vidas, e a gente precisa gostar de pessoas. Sendo elas típicas ou atípicas. É um propósito de vida que ou você agarra ou você muda de profissão. É verdade. Eu não gosto dessa palavra, mas antigamente, no meu tempo, dói. Não entregue, hein? Tá entregando. Quando eu alfabetizei, que era o CA, eu tive muito problema de troca de fonemas. E quem viu e orientou a minha mãe foi a minha professora. E eu tenho lembrança dessa professora, do nome dela, Tia Vera. Eu tenho lembrança da figura dela. Então, é uma pessoa que me marcou. Porque eu trocava fonema, minha mãe achava que era coisa da idade. Mas da idade, mas me atrapalhava no ditado. Me atrapalhava em tudo, na escrita. Então, quando a professora visualizou isso... Isso foi o quê? Na infância? Na minha infância. Agora posso te contar uma coisa? Eu fiz, a faculdade de Direito. Ninguém me disse que eu era disgráfica, que eu tinha disgrafia. Ninguém me disse que eu era TDAH. Sabe quando que eu fui descobrir? Na faculdade de Pedagogia. Mas a nossa Porque época nem antes existia. eu era o quê? Eu era Gente, desculpa, tá? Mas eu era a burra que repetiu a 4ª série 2 vezes. Não tenho vergonha de dizer não. Pela matéria de quê? De história. Eu já que eu comentei amava história, mas não tinha adequação para contar a história. Quando o professor trocou a professora e a professora foi contar a história da forma lúdica, eu passei com notão. Eu já conversei com a... Uma terapeuta com TDAH? Com a Jéssica sobre isso. Hohoje em dia, o que acontece? Nós temos ferramentas mascarava, né? É porque a gente desenvolvia no meu tempo, para nos ajudar. No meu tempo, se você demonstrasse a sua dificuldade em aprendizado, você era retardado. Era. E aí você... Burra. Aí pronto. Aí você era vista. Sim. E eu já comentei... Eu cansei de comentar isso com a Jéssica. Jéssica, você triste, fala né? tão bem hoje, meu amor. Porque no tempo que eu estudava, só eu sei o que eu passava. Que eu lia, o negócio embolava na minha cabeça. E eu falava assim, gente, eu sou retardada. Sabe como eu fazia na faculdade de Direito? Eu desenvolvia métodos para eu poder guardar. Eu começava a desenhar. Olha só, olha a terapeuta ali, ó. Desenhava do lado dos artigos ali. Era uma faca, era uma. Para poder lembrar. Era um mecanismo, gente, que hoje tá aí, olha, os instrumentos. Olha que fácil hoje. A gente ainda reclama, a gente ainda foca. Gente, eu não tô falando também que é tudo mil maravilhas. Não, a gente precisa. Tem as nossas dificuldades, tem as políticas públicas que não ajudam, que a gente sabe que precisa, quando a gente vê, assim... Da burocracia, né? Sim, eu não tô falando disso, mas a gente tá aqui para propor esse olhar a vocês. Vamos olhar para os lados bons, porque existem muitos. E a gente não fala disso. A gente só vê o professor cansado, estamos cansados, mas a gente tá com gás. Hoje, mas foi uma opção. Exatamente. Entre todas as profissões, a pessoa optou por ser professora. Eu amo que eu faço. Eu também amo que eu faço. Amo que eu não faço. me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo também. Marina, eu já comentei. Eu converso muito com a Jéssica. Isso não quer dizer que eu não... Lá na sala de espera. Tem cansaço, a reunião que eu tive no ano passado na escola, a psicóloga da escola... porque eu tenho muitos anos de experiência. Eu falei, você tem um curso
sobre autismo na escola, sobre inclusão? Você tem alguma... Você se interessou em aprofundar? É uma grande questão que me agonia. Aí a Jéssica conhece ela. Não, mas eu tenho muitos anos de experiência. Falei, Tá. eu quero E um a papel formação? certificado. A sua experiência não vai me contar de nada. Eu quero seu certificado. Porque aqui, se a gente tá tendo essa reunião aqui, é porque a psicóloga não foi efetiva, a pedagoga também não foi efetiva, junto à professora. A professora verdade. só não fez parte porque ela estava grávida. Eu fiquei com medo dela passar mal. E uma coisa que eu quero deixar muito claro. Porque quando eu vou mesmo. E precisa ser falado isso, que para um sucesso de uma criança, agora eu falo, me volto das crianças atípicas, para o sucesso dela, para ela ter uma formação de todas as habilidades dela, pode ser os melhores profissionais. Ela pode ter os melhores profissionais, só que se ela não tiver a família ali engajada, a família ali firme, a gente vai falhar em muita coisa. Então isso é importante também, porque às vezes a gente joga só pro lado do professor, mas existem famílias também que fazem da escola um depósito. É ruim falar isso, mas existem também. Mas Então, normalmente a gente as mães que precisa- fazem de creche, Então a gente precisa entender, é o que eu falo, gente, a gente precisa olhar pra criança. O que a gente pode fazer? Eu sou assim, o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Eu não posso ir? Eu vou. Sim. Eu vou, já levei muita coisa, assim, todo mundo, mas pra quê? Eu escuto, mas pra quê tudo isso? Porque é isso, e o que eu não posso para com fazer... isso, não faz isso, não perde seu tempo, Tipo, não. a criança não tá Eu nem já ouvi. sabendo, ela não vai lembrar de você nunca mais. Eu falei, Quem disse que não, gente? lembra? Eu lembro da tia Vera. Eu lembro também. Não, tia Eu lembro de todos os Tati, professores. lembra aí, ó. Meninas, agora a gente já tá indo pro momento final. Que pena. Faz Que o pena, ar. Quando eu peguei o embalo, passei Ai, a primeira, E esse tive que assunto, frear. se vocês gostarem, faz a parte 2, tá? Coloca esse parte 2, por favor. Bota aí, gente, parte 2. A gente Deixa eu Ora. só fazer um adendo aqui. Eu não sei nem o que é adendo, mas eu falei. Achei bonito, pronto. Achei bonito. vai pra mim. Alguém Educada, falou, eu ouvi. Quando eu tive esse problema na escola do meu filho no ano passado, eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim, assim, deixa isso pra lá. Não mexe com isso, não. Você vai se estressar. Eu falei, não, eu vou. O meu filho não fala. Quem fala por ele sou eu. E eu vou. E em qualquer lugar que o meu Parte filho 2 precisar aí, de gente. mim, Coloca parte eu 2 vou. lá, ó. Parte 2. Me chame na live, hein, pelo amor de Deus. Vamos chamar a Parte Marina. 2. Vamos continuar a nossa luta, nossa história. E agora eu queria deixar... Paola, um verdade, beijo pra você, verdade, querida. A Paola, um beijão. Aninha. Isso, Ih, várias pessoas que muita mandaram. gente ali. Ali, ó, Márcia Adulta, psicopedagoga. Leandra. Sempre digo antes de qualquer laudo, temos uma criança aprende a aprender a cada dia mais, né? Uma criança que tem capacidade de aprender Isso aí, a cada gente. dia Segue mais. a gente lá que Tem vocês vão- mesmo. Toda Vão criança ter tem muita coisa capacidade. pra aprender e a gente tem muita coisa pra aprender com vocês também. Exatamente. Segue a gente lá nessa E assim, chegando aqui assim à conclusão de que existe sim lutas, existem dificuldades e eu sinto em dizer que estamos longe ainda de sanar essas lutas, essas dificuldades, essas dores que são crônicas, a gente viu que tá no Brasil todo isso, mas o passo é aquilo que o Paulo falou, aquilo que a Marina falou, aquilo que a Tati falou, é que a mãe busque a informação, a informação certa, vai no site, né, do MEC, vai no ECA, pergunta aos Gente, no profissionais. Instagram tem tantas lives. Inclusive, eu fiquei sabendo muito sobre o assunto em uma live de uma advogada. Isso aí. Tem tantos profissionais, tem tanta gente. A gente aqui, gente, no Instagram. A gente no segue. Instagram, olha só, vamos abrir live toda semana, Entendeu? tá? A gente tá, é só buscar a informação que tenha. Tem. Vai E lá, eu Tati vejo Alves, é arteterapeuta. que Tô vendendo a educação, peixe. inclusive, só vai andar quando tudo for baseado em lei. Só que hoje a gente está defasado de lei. Aí vem o político que é amigo. Eu sou amigo do autista, que não sei o que. O autista chega lá, não faz nada. Hoje, infelizmente, a gente está à mercê do Romário e do Marcos Mion. Meu, Só. Não, meu... Beijo pra vocês. Então, gente, Fora isso, quem mais elaborou algum projeto de lei? Nada, ninguém. É porque Ninguém. não é uma coisa que tem muita visibilidade. É o que eu É. falo, os pais. Como começa? Sempre quando começa o movimento. Quando tem algum pai que se levanta e tem uma posição melhorzinha, vai lá e sobe essa bandeira. Porque pro resto,
Mas, Então, gente, infelizmente, sejamos quando esse a movimento. a Vamos dor é levantar essa própria, né, bandeira. gente? Faltam 2 minutinhos aqui agora. Gente, é uma delícia. Não seja aquela mãe que fica sentada deixando a onda engolir você e seu filho, não. Vai pra cima mesmo. Eu E queria nem deixar- o profissional que fecha os olhos. Procure queria profissionais capacitados para isso, que estejam engajados nessa luta de vocês. Se precisar, me chama que eu vou brigar também. Eu também vou, tá? Bora. Gente, eu queria deixar uma Vamos brigar. mensagem aqui de esperança, né? A esperança de que nossos filhos são capazes de tudo que eles se proporem a fazer. Então, assim, uma criança que tem deficiência, uma criança deficiência intelectual, às vezes uma criança que tem deficiência física e às vezes mais de uma síndrome, mais de uma deficiência. Acredite no potencial dela, porque hoje parece o impossível, mas certamente com muito amor, com muita dedicação, com profissionais qualificados, Assistência. eles vão progredir e vão nos surpreender, porque eles são a prova viva de que Deus nos surpreende a todo momento, né? Cada criança é especial, a gente vai ver vários relatos de crianças que se desenvolveram, que os pais, muitos médicos, há épocas atrás, falavam que não, ele não ia conseguir se desenvolver, mas conseguiram. Então, força, estamos aqui para isso, nós estamos levantando essa bandeira, acho que é um papel muito importante estar nesse horário aqui do programa, para falar isso para vocês, para que seja divulgado mais sobre isso. É importante a gente levantar a bandeira, as mães atípicas terem voz, né, se posicionar, compartilhar o conhecimento e saber que a luta não é sozinha, né? Nós estamos aqui todas juntas para um propósito só. Eu quero agradecer de coração a audiência, a todos que estiveram com a gente aqui no Instagram. Quero mandar um grande abraço a todos que mandaram mensagem. A Ana falou que passa a mesma coisa com o filho dela também na escola, onde ele fica desregulado e ansioso. Eu quero agradecer a todos que entraram, que mandaram um abraço, para os profissionais que estão aqui. Segue o Instagram da Marina. Marina, fala o seu Instagram. Arroba mari.brescancini. Brescancini, o nome é difícil, difícil. porque Não, mas Brescancini. escreve do jeitinho que fala. Brescancini. Brescancini. E nós temos a nossa descendência portuguesa. como é que Isso, fala? que é Alves. Eu sou Alves, tá? De Portugal. Então, Tati Alves. @arteterapeuta. Isso. Pode seguir também meu Instagram, @Jéssica da Glória. Ali eu falo também da minha vivência com as minhas filhas, neuroatípicas. Paula é farmacêutica, pode contar com Gente, ela. pode me seguir. É Paula Schwab. SCHUAB. Não, e também vende Avon, faz que... Vendo, gente, eu vendo Natura, Avon, Eudora, Demilos, Preciosa. Se você quiser, eu tô vendendo meu marido, não Compartilha. aceita evolução. Mentira. Compartilha a luta, né? Como mãe Se atípica. precisar, me manda um direct Chama, lá, Paula. me chama pra brigar que eu vou. Eu não quero saber a luta, eu quero saber que eu vou. Aliás, a gente tem que falar sobre empreendedorismo das mães atípicas, né? Não? É. Olha, fica um tema aí pra próxima live. E a gente tá aqui agradecendo de coração. Obrigada. Um beijo enorme pra todo mundo. Beijo, Gente, beijo. Dani, obrigada, hein? gente. Tchau. Obrigada, Abraço a pessoal. todos. Foi uma delícia.